E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Você está aqui nesse vídeo, onde justamente nós vamos tratar a respeito de filosofia, o que é filosofia. E aí, só para te situar, eu faço alguns vídeos aqui no meu canal, né? Faço mais no teor teológico e tal, mas toda quarta-feira sai vídeo aqui falando sobre filosofia, uma introdução. Não é necessariamente para estudantes de talvez estudantes, mas é para o público que não tem tanto acesso à filosofia no sentido de estudar sistematicamente a filosofia. Então aqui é uma introdução simples, uma introdução breve a respeito de filosofia, e eu tenho feito vídeos baseados muitos nesse livro aqui, que vocês estão vendo, do Giovanni Reale e Dario Antiseri. Ele tem uma coleção falando sobre toda a história da filosofia e tal. E aí eu tenho lido, tenho seguido aqui esses vídeos, tá bom? Então, por favor, fique até o final para você acompanhar aqui a linha de raciocínio sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, o que é filosofia, como surgiu essa palavra e qual é o conteúdo, o que ela se propõe a estudar e tal. Então nós vamos ver aqui. E para você ver outros vídeos, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link da playlist com os vídeos que nós já temos. E aí você pode acompanhar. Toda quarta-feira às 11 da manhã vai sair vídeo aqui a respeito de filosofia. Só tratando de filosofia. E sempre eu faço uma ponte em teologia, não tem para onde correr. Mas eu vou tentar organizar meu pensamento para deixar essa ponte, para deixar o que a teologia diz a respeito disso, tentar fazer assim para o final do vídeo. Então, a primeira parte do vídeo é sobre o assunto em si, e a segunda parte é esse link do que a teologia diz a respeito disso, tá bom? Vou tentar fazer dessa forma. Então, por favor, fique aqui até o final. Gostaria de pedir a você que, se você quiser me seguir nas outras redes sociais que tenho, fique à vontade. Também lá de vez em quando eu posto alguma coisa. E gostaria de pedir a você que, por favor, você se inscreva neste canal, tá bom? Deixa o like aí, compartilha, comenta se você quiser. Vai ser muito bom ter você aqui nessa caminhada comigo, certo? Então vamos lá diretamente para o nosso assunto. O que é filosofia? E aí, é claro que eu fico aqui pescando porque eu preciso de fontes, né? Não é nada aqui da minha cabeça, obviamente. E aqui eu tô tratando da filosofia grega, né? E aí essa palavra filosofia, há não há consenso, mas há várias pessoas entendem que foi Pitágoras, filósofo, né? Que cunhou a palavra filosofia, que significa uma palavra que é dividida em duas partes: filo, amor, e sofia, sapiência, sabedoria, né? Então seria o amor à sabedoria. E é interessante porque Reale traz aqui que esse termo, primeiro que não há consenso se realmente foi Pitágoras que cunhou essa palavra, mas que a verdade é que, como existia um espírito religioso muito grande entre os filósofos, e assim, a religião ela abraça e alcança todos os homens em todas as culturas, em todas as religiões, porque nós somos intrinsecamente religiosos, adoradores, mas isso é para outro vídeo, né? Mas então, quem cunhou essa palavra, se foi ele ou se foi um grupo de pessoas, não sabemos, mas o fato é que tinha esse coração religioso, porque entendia que, e isso é um fato muito interessante e curioso, que somente os deuses têm acesso à verdade. Somente os deuses têm acesso à totalidade da verdade. O homem tem só um conhecimento parcial. Ele pode desejar a verdade, porque essa sabedoria, essa sapiência é esse amor pelo conhecimento verdadeiro, né? Agostinho tratou um pouco sobre isso, né? O homem deseja o conhecimento, mas não qualquer conhecimento, conhecimento verdadeiro. E aí, os gregos, eles entendiam que somente os deuses tinham acesso à verdade total. O que o homem podia fazer era desejar, almejar essa verdade e ter uma posse parcial da verdade. Então, o que o homem consegue é ter esse amor
mas sem jamais ser satisfeito plenamente. Era isso que os gregos entendiam. O homem tem o amor pelo conhecimento verdadeiro, né, a verdade, mas esse amor, esse desejo nunca será satisfeito plenamente. E isso eu achei bem legal, bem interessante. E aí, iniciando mesmo esse amor pela sapiência, o nascimento da filosofia ele se apresenta em três conotações diferentes. Então, o que abrange o estudo da filosofia? O filósofo ele se propõe a quê? Né? Como a filosofia alcança o que ela deseja e o que ela deseja. E aí nós temos o conteúdo da filosofia, o método e o escopo. E aí, qual é o conteúdo da filosofia? Quanto ao conteúdo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, isto é, a realidade inteira, sem exclusão de parte nenhuma. Então a filosofia, se propõe a compreender a totalidade da realidade. Ou seja, o que nós vemos, o que é a vida, de onde o homem veio, por que nós existimos, por que as coisas acontecem, para onde nós vamos. Não sei se alguns ramos da filosofia também se propõem a isso, mas é a realidade, né? De uma forma completa. Portanto, a filosofia se propõe como objeto a toda a realidade do ser. Então, muito empirista aqui, né? A realidade do ser. Qual é o método? Quanto ao método, a filosofia visa ser a explicação puramente racional daquela totalidade que tem como objeto. Então, o homem, ele está com essa visão, de forma racional, através do seu intelecto, através das suas faculdades, ele conseguir explicar a realidade. E o escopo da filosofia? O escopo, ou seja, o fim, a finalidade da filosofia, está no puro desejo de conhecer e de contemplar a verdade. É esse o objetivo final da filosofia, conhecer e contemplar a verdade. O ser humano deseja a verdade. Eu tenho até outro vídeo que eu fiz, que é o desejo de saber. O ser humano tem esse desejo. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Depois desse vídeo você também pode ir lá acompanhar o que eu falo sobre isso. E Aristóteles fala uma frase interessante sobre a filosofia, né? Ele diz que todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior à filosofia, né? E ele também escreve depois, né? Por natureza, todos os homens aspiram ao saber. Nós temos sede, nós temos fome de saber, do conhecimento. E aí, nós chegamos à grande descoberta da filosofia grega, que é qual, em conclusão, reside no fato de haver tentado semelhante aproximação como um inteiro, usando unicamente a razão, o logos e o método racional. Descoberta que condicionou todo o Ocidente de forma estrutural e irreversível. Então, por que é tão marcadamente importante estudarmos filosofia? Também tem um vídeo aqui que eu falo sobre, que está aqui na playlist. Mas é esse desejo do homem conhecer a realidade, não um conhecimento mentiroso, mas um conhecimento verdadeiro. E para isso aqui ele usa a expressão logos, que significa razão, palavra. Então, eu até escrevi outros aqui, discurso, princípio. Então, o homem, ele tenta agora se divorciar da religião. Por isso que o início da filosofia, quando você começa a estudar, você talvez vê alguns autores dizendo que o homem, a filosofia surge quando ele dá um passo para fora do mito em rumo ao logos. Ou seja, o homem deixa agora de ser tutelado pela religião, por as crenças, pelos deuses, e agora ele dá um passo para a maioridade. Agora, o homem, ele utiliza a sua racionalidade para levá-lo ao conhecimento da verdade. Então, quem leva o homem ao conhecimento da verdade é esse logos, é essa sua racionalidade, é esse passo para a maioridade.
E essa é a audácia, digamos, do homem. E nós vemos os desdobramentos, e na Revolução Francesa, então, é mais colocado isso, o homem desejando conhecer a verdade e explicar a realidade através do seu próprio esforço, através da sua própria razão. Essa é a explicação aqui da origem da filosofia e por que ela existe, né? E aí tem uma palavra interessante que é chamada de logos. E agora eu vou fazer essa ponte para a teologia. Porque essa palavra, ela surge, ela aparece também em João. João, no capítulo 1, no versículo 1, aparece a palavra logos. Diz assim: no princípio era o verbo. No português, logos foi traduzido para verbo, que significa palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia apresenta o logos. A filosofia achou que havia descoberto o logos por si. O homem deu um passo ao logos. O homem agora é um ser racional que explica a realidade. E a Bíblia mostra que na realidade o logos sempre existiu. Quando diz aqui no princípio, arque é outra palavra em grego, aí alguém pode falar assim, tá vendo? A Bíblia usou a filosofia grega para poder os discípulos usaram a filosofia grega para escrever o Novo Testamento, porque tá usando aqui a palavra grega, mas não sejamos tão simplistas. A Bíblia ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego. Por quê? Porque Deus usou homens em suas épocas, e em épocas diferentes, com idiomas diferentes. Então, aqui na constituição, na construção do Novo Testamento, esse livro foi escrito totalmente inspirado por Deus, e aí também tem que ter cuidado com a questão de inspiração. Inspiração não é um transe que a pessoa escreve e não sabe o que está fazendo, mas a inspiração é o direcionamento, a capacitação dada pelo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria que o seu povo aprendesse e lesse. E os homens escreveram em grego porque era a língua dominante da época. Tinha o governo romano, tinha a língua dominante grega, e aqui eram pessoas de nacionalidade judaica. E também o Novo Testamento foi escrito também em algumas partes em hebraico, mas no geral em grego, porque era a língua ali corrente mundial. Se fosse hoje em dia, por exemplo, talvez seria escrita em inglês, que é a língua mundial aí mais presente, né? Então o autor aqui, inspirado por Deus, usado por Deus, ele fala, ó, o arquê, o princípio, no princípio era o verbo, era o logos. E o logos estava com Deus, e o logos é Deus. Então aqui nós vemos que o logos é Deus. E é apresentado esse logos. Vou continuar lendo aqui, ó. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a Bíblia apresenta, e desejando aí que quem deseja a verdade, conheça a verdade, porque uma pessoa que busca sinceramente a verdade, ela vai acabar encontrando, se ela realmente se dispuser a isso. E a Bíblia apresenta, olha, esse logos, essa razão, e essa razão que explica tudo, porque você lembra que o que é filosofia? Filosofia aqui fala, qual é o conteúdo? O conteúdo que quer explicar a totalidade das coisas. Qual é o método? Filosofia visa a explicação puramente racional. E o escopo? É o desejo, é a finalidade de encontrar a verdade. E aqui a Bíblia apresenta quem é esse Senhor, esse Logos. E no versículo 14, então, deixa claro quem é. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então agora a Bíblia apresenta que o Logos é uma pessoa, não é o homem com condições de dar um salto para fora de si e compreender e explicar a realidade. Na realidade, ele precisa dessa luz que veio ao mundo. Ele precisa desse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, só através de Deus
da pessoa de Jesus, porque aqui está apresentando Jesus, é que nós podemos interpretar corretamente a realidade. Então a Bíblia deixa claro isso. E uma vez, Paulo explicou isso para os gregos. Olha só, Paulo foi lá em Atenas e ele tenta explicar para os gregos quem é esse Logos, que não é o homem, senhor de si, que agora explica a realidade. Paulo está falando, não, vocês estão abraçando outra crença, um outro Deus. A filosofia se tornou um Deus, mas espera lá, que eu vou explicar para vocês. Aí eu quero muito ler esse texto e eu gostaria que você tivesse a paciência de ficar aí e esperar, porque vale a pena essa narrativa de Paulo na Grécia, né? Fala assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, tô no lugar errado, é Atos, quero ler Atos. Atos 17, eu tava lá em Lucas 17. Atos 17 diz assim, então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Veja, Paulo está falando para os atenienses aqui e explicando para os atenienses aquilo que eles buscavam. De onde nós viemos? Quem fez tudo, né? Nós vamos ver aqui os pré-socráticos tentando explicar de onde nós viemos. Uns falam que é do ar, da água, do fogo. E Paulo fala que não, gente. É esse Deus Todo-Poderoso que dá vida e dá fôlego a todas as pessoas. De um só fez ele todos os povos, quer dizer, de Adão, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Então isso aqui para mim é muito interessante. Paulo está falando, olha, Deus fez tudo isso e Deus permite, por exemplo, que o homem elabore filosofia até hoje, que o homem dê esses saltos na sua compreensão, mas isso é graça abundante de Deus sobre todos os homens. Para quê? Para que talvez nesses pensamentos filosóficos, talvez nessa construção de conhecimento, tateando, eles consigam ver a verdade. Porque na filosofia, os homens conseguem falar coisas boas, verdadeiras até, ou então ali que apontam a verdade. O ser humano, ele consegue, mas por que isso? Porque Deus permitiu que nós pudéssemos elaborar muitas coisas, desenvolver muitas coisas, criar muitas coisas. Para quê? Para que talvez nessa busca pelo conhecimento, nessa produção de conhecimento, alguns consigam então enxergar Jesus. E aqui atrás de mim tem alguns autores aqui que eu gosto, e vários deles tiveram encontro com Jesus dessa forma. Por exemplo, aqui ó, C.S. Lewis, ele era ateu. Ele não conhecia, não queria saber de Deus, ele desconfiava da presença de Deus. Mas ele, tateando, estudando de uma forma sincera, buscando a verdade, ele foi surpreendido pela verdade. Tem até um livro chamado Surpreendido pela Alegria, que ele conta esse relato do seu encontro com Jesus. Ele foi encontrado por Jesus. Por quê? Porque ele, no desejo sincero de buscar a verdade, ele foi encontrado pela verdade. Então Paulo está falando, olha, vocês fazem muitas coisas, constroem muitas coisas, mas isso é graça de Deus, é bondade de Deus, para que talvez muitos de vocês, tateando, sejam encontrados pela verdade. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a filosofia, ela tenta explicar, por exemplo, de onde nós somos, a verdade e tal, mas em Jesus,
está o que a filosofia busca, a explicação da totalidade, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o Logos, apresentado lá em João 1, versículo 1, é Jesus. E é em Jesus que nós compreendemos a totalidade da verdade. Então, por exemplo, a filosofia, o que ela deseja? Quanto ao conteúdo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, isto é, a realidade inteira, sem exclusão de partes ou de momentos. Somente Jesus, que é o verdadeiro Logos, ele é aquele que nós precisamos ter como óculos para nós interpretarmos corretamente a verdade. O método. Quanto ao método, a filosofia visa ser a explicação puramente racional daquela totalidade que tem como objeto. A Jesus é essa racionalidade verdadeira, porque eu digo, quando o homem tenta explicar a realidade a partir de si, ele não usa a razão, pelo contrário, ele abandona a razão e se abraça com crenças mentirosas. E por fim, o escopo. O escopo, ou seja, o fim da filosofia, está puramente no desejo de conhecer e contemplar a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Então, para se fazer uma filosofia adequada, nós precisamos olhar para Jesus e caminhar com ele. Então, aqui é minha palavra, talvez comprida, sobre esse link do cristianismo, da teologia, né? E aí, depois dessa introdução sobre o que é filosofia, agora nós vamos começar a adentrar de fato a filosofia e, por exemplo, as partes da filosofia, porque a filosofia antiga, grega, romana, tem uma história que é milenar. Ela aparece no século 6 a.C., então a filosofia grega começa a ser formulada ali no século 6 a.C., e vai até o ano de 529 depois de Cristo, no qual o imperador Justino mandou fechar as escolas pagãs e dispersou seus seguidores. Nesse espaço de tempo, pode-se distinguir os seguintes períodos. Então, desde o século 6 até o ano de 529 depois de Cristo, houve alguns períodos ali. O primeiro é o que é muito conhecido como o período pré-socrático, que nós vamos ver, que é o período dos naturalistas, caracterizado pelo problema da physis, isto é, da natureza, e do cosmo, que entre os séculos 6 e 5 a.C., assiste à sucessão dos jônios, pitagóricos, eleatas, pluralistas, físicos, ecléticos. Então, é essa turma pré-socrática que começa a formular a filosofia. Depois, vem então o período chamado de humanista, que em parte coincide com a última fase da filosofia naturalista, e com a dissolução dela, tendo como protagonistas os sofistas e, sobretudo, Sócrates, que pela primeira vez procura determinar a essência do homem. Então, Sócrates foi ali um marco muito importante na filosofia. Depois de Sócrates, chega o momento das grandes sínteses de Platão e Aristóteles, que coincide com o 6º século, o 4º século antes de Cristo, e é caracterizado sobretudo pela descoberta do suprassensível e pela orgânica formulação de vários problemas da filosofia. Depois segue-se o período caracterizado pela escola helenística, que vai até a conquista de Alexandre Magno, ao fim da era pagã, e que vê, além do florescimento do cinismo, o surgimento de grandes movimentos do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo e a sucessiva difusão ecletismo. E aí chegamos ao período religioso do pensamento, o início, né, que ali por volta de 500 depois de Cristo. O período religioso do pensamento antigo pagão, que se desenvolve já quase inteiramente na época cristã e caracteriza sobretudo por grandioso renascimento do platonismo e culmina com o movimento do neoplatonismo. Nesse período, e aí começa então aquele período que a gente conhece como o período medieval. Nesse período nasce e se desenvolve o pensamento cristão, que tenta formular racionalmente o dogma da nova religião, definindo à luz da razão em categorias derivadas da filosofia grega. Então,
A filosofia grega nasce lá, como eu disse, no século VI a.C., aí vem se desenvolvendo. Mas em 529 começa ali também os imperadores, e aqui no caso o imperador que diz aqui é Justino, começa a abraçar a religião cristã, que tinha sido primeiramente muito perseguida, mas quanto mais o cristianismo é perseguido, parece que mais ele multiplica, e aí o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano, mas também por todo o mundo. Os cristãos se espalharam e levaram a mensagem do evangelho. E aí o imperador, ele abraça essa religião e faz dela a religião do Estado, né, do Estado ali. E aí começa então a fecha essas escolas pagãs e aí dá início à filosofia, um período chamado de medieval, período longo da história, onde teólogos cristãos começam a formular teologia, porque existia muitas heresias e tal, então eles começam a formular, mas muitos também começam a abraçar a filosofia grega, escrita principalmente por Platão, que foi muito abraçado por alguns teólogos. E infelizmente o que aconteceu foi em alguns momentos, não na totalidade, porque o evangelho ele perpassa tudo, mas em alguns momentos teólogos abraçaram a filosofia grega e aí misturou o negócio. Então, muitos filósofos como Platão tatearam quase ali vendo a verdade ou se aproximando da verdade, alguns teólogos olharam para aquilo que ele fez e outros e falaram assim, olha só, isso aí coincide com o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos fazer a diferenciação e ter cuidado para nós depois não sermos engolidos por um pensamento, por uma filosofia grega e nos afastarmos da teologia, nos afastarmos da palavra de Deus. Então tem que ter o cuidado. E eles muitas vezes não tiveram, e aí os seus intérpretes foram piorando as coisas de maneira que houve uma mistura ali, mas muito foi produzido nesse período chamado medieval pelos teólogos, né, a patrística, os primeiros filósofos teólogos ali, e aí a história continua. Então nós vamos ver aí no próximo vídeo sobre os pré-socráticos, né, os naturalistas, quem são eles, o que eles falavam e tal. Eu não queria que o vídeo fosse tão grande, mas infelizmente foi. Mas eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Muito obrigada por você ficar aqui. Vamos tentar agora chegar naquela parte dos naturalistas, os pré-socráticos, né? O que eles diziam, o que eles falavam. E é isso aí. Valeu? Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.